E o tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar de anti-inflamatórios. E eu quero trabalhar com vocês a questão do anti-inflamatório, tanto em relação ao local de uso, ao local de ação, né? Porque existe aquela ideia de que tem um anti-inflamatório que é melhor para a coluna, tem um anti-inflamatório que é melhor para a garganta, tem um anti-inflamatório que é melhor para o ouvido. Então, nós vamos trabalhar essa questão e também a potência desse anti-inflamatório. Qual anti-inflamatório é mais potente? Qual anti-inflamatório é menos potente? Quais são as escolhas que a gente pode fazer na hora de fazer a indicação desses anti-inflamatórios? Antes de começar mesmo o nosso assunto, eu quero pedir para você que está aqui no YouTube, para você já curtir essa live que está aparecendo para você, já compartilhar com os colegas farmacêuticos que você acredita que possam se interessar por esse assunto, ou para os estudantes de farmácia, para profissionais que indicam medicamentos, que vocês acham que pode se beneficiar, manda essa aula para eles. Então, olha só, quando a gente fala de anti-inflamatório, anti-inflamatórios, anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, eles estão como primeira matéria de medicamento, de farmacologia, na maioria das grades do curso de farmácia. Quando você começa a farmacologia, depois que você passa da fase da farmacocinética, farmacodinâmica e tal, a primeira classe de medicamentos que aparece normalmente é anti-inflamatórios não esteroidais. E eu me lembro nitidamente, quando eu peguei a primeira vez um livro para ler, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. A primeira coisa que me veio na cabeça, gente, que diacho de esteroidais é isso? Eu não tinha noção do que era. E os professores não costumam mencionar, porque depois que você se familiariza com o tema, você você entende aquilo muito bem, sabe? Mas para nós, enquanto alunos, é muito importante a gente entender o que significa, né? Então, na verdade, funciona assim, ó. A gente tem anti-inflamatórios esteroides ou esteroidais, que é uma configuração química, uma molécula, que são os corticoides. Anti-inflamatórios esteroidais, os esteroides, são os corticoides. E a gente tem os outros anti-inflamatórios, que não são esteroidais, que na molécula química dele não tem esteroide. Então, não são corticoides. A gente tem anti-inflamatórios que são corticoides e os que não são. Então, são separados nessas duas classes, né? E são duas classes altamente utilizadas, amplamente utilizadas. Os anti-inflamatórios, eles são imprescindíveis. Por quê? Porque é um medicamento que ele vai bloquear uma cascata de reações no nosso organismo e que, bloqueando essa cascata de reações, eles vão impedir, anular uma série de sintomas. Um medicamento só vai funcionar para dor, vai funcionar para febre, vai funcionar para inchaço, vai funcionar para vermelhidão. Então, é uma classe de medicamentos extremamente importante, a classe dos anti-inflamatórios. Tanto da parte esteroidal, que são os corticoides, como da parte não esteroidal, que são os AINES, que é o que a gente vai falar hoje. Hoje, nós não vamos trabalhar a questão de corticoide, não. Hoje nós vamos falar só dos anti-inflamatórios que são não esteroides, tá certo? Quando a gente vai pensar nos anti-inflamatórios, quando você vai ver o mecanismo de ação desses medicamentos, que ele faz um bloqueio, uma inibição de uma enzima e que aí ele bloqueia a cascata, o que você pensa de cara? O que a maioria dos meus alunos falam para mim? Tanto na faculdade, como os alunos do UFP. Professora, eu entendo que o anti-inflamatório, talvez ele não devesse ser utilizado, porque se ele está bloqueando uma reação boa do organismo, uma reação que é natural do organismo, então ele não deveria ser utilizado. Então ele está atrapalhando o nosso organismo a reagir. Esse é um pensamento, né, natural. Por que é um pensamento natural? Porque a gente pensa assim, ó. Vamos supor, você entra em contato com um vírus, ou você entra em contato com uma bactéria, ou você se corta, né? Então, é uma coisa diferente que está acontecendo, que está lesando a membrana celular. Quando isso acontece, o nosso organismo, ele vai emitir um alerta. Os fosfolipídios da membrana, eles emitem um alerta de que tem algo de errado acontecendo ali. Vamos supor que você entrou em contato com o vírus através do seu trato respiratório. Então, a parte que vai sofrer mais ali vai ser a parte das amígdalas, por exemplo, que tem ali bastante células de defesa. Então, a gente vai ter esses fosfolipídios da membrana sofrendo essa lesão e sinalizando que tem algo de errado. Quando isso acontece,
essa sinalização acontece, vão acontecer várias reações químicas no nosso corpo, liberando substâncias com o objetivo de nos proteger daquilo que está nos invadindo, ou vírus, ou bactéria, ou mesmo quando você sofre uma pancada, um corte, algum tipo de lesão. Então, o que vai acontecer? Quando essas substâncias são ativadas no nosso corpo, é com o objetivo de nos defender, sim. Só que qual é o detalhe disso? Quando elas vêm para nos defender, a gente vai sentir sintomas muito desagradáveis. Então, por exemplo, uma das substâncias que é liberada para nos proteger é uma substância que vai elevar a nossa temperatura. Por que eleva a nossa temperatura? Porque é uma forma de proteger contra agentes invasores. Nosso corpo tem uma temperatura de, em média, 36 graus. E aí, quando a gente entra em contato com vírus e bactérias, essa temperatura, ela é ideal para o crescimento deles. Então, o que o nosso corpo faz? Eleva a nossa temperatura para que esses não sobrevivam, para que os vírus não sobrevivam, para que as bactérias não sobrevivam. Só que quando isso acontece, derruba muito a gente, certo? Então, às vezes, a gente não aguenta. Se é uma criança, por exemplo, às vezes não aguenta. Às vezes, a gente que é adulto, com febre, a gente fica derrubado, né? Outra coisa que vai acontecer, existem substâncias que são liberadas para nos proteger, mas que vão nos provocar dor. Vai manter o local, vai ficar com edema, que é inchado, vai ficar vermelho, e tudo isso vai provocar dor, sabe? Então, mesmo que seja algo que o organismo faz como uma defesa natural, é algo que vai trazer como reação sintomas muito ruins. E a gente não precisa passar por isso, porque isso não é o nosso sistema imunológico inteiro, sabe? Se a gente toma um anti-inflamatório para bloquear febre, dor, inchaço, se a gente faz isso, a gente não está bloqueando o nosso sistema imunológico. A gente está aliviando os sintomas que a gente está sentindo, porque ninguém merece, né, passar por um problema sei lá, de febre, de dor de garganta e tudo, e ter que ficar ali esperando para ver o que o corpo vai resolver, entende? Então, tipo, o anti-inflamatório, ele é necessário para aliviar esses sintomas que vão vir da resposta do nosso corpo. Mas isso não quer dizer que a gente está bloqueando a defesa do nosso organismo. Eu só vou abrir um parêntese, porque quando a gente fala o corticoide, dependendo da dose e dependendo do tempo de uso, ele vai sim bloquear a nossa imunidade. Por isso que ele é chamado de medicamento. Ai, meu Deus, esqueci agora o nome. Imunossupressor. Por isso que ele é chamado de imunossupressor também. Corticoide, dependendo do tempo de uso e dependendo da dose, ele atua como imunossupressor. Os AINES não, ok? Então, primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é exatamente isso, né? Que o anti-inflamatório, ele é um medicamento extremamente importante e que ele não bloqueia as defesas do nosso corpo. E o anti-inflamatório, normalmente, é potente em relação a bloqueio de dor, em relação à febre. Todos eles vão ser analgésicos. Todos eles vão ter uma atividade para baixar a febre. Todos eles vão ter atividade para o inchaço. Todos. Então, vamos supor, quando eu pego uma prescrição, vamos supor que tenha dipirona, que é analgésico, e ibuprofeno, que é anti-inflamatório, os dois atuam na dor, mas as vias de ação são vias diferentes. A dipirona faz um tipo de bloqueio para dor, enquanto que o ibuprofeno, ele bloqueia a dor por bloquear a inflamação. Quando ele bloqueia a inflamação, ele acaba, consequentemente, aliviando a dor, porque ele vai interromper a liberação de substâncias que provocam dor. Agora, a dipirona, ela não faz isso. Até existem alguns estudos que sugerem que ela faça isso parcialmente, mas ela atua por outra via de bloqueio de dor, lá nos nossos receptores próximos ao local da dor, e alguns estudos ainda mostram que ela atua lá no sistema nervoso, ajudando no bloqueio da dor via sistema nervoso. Então, tipo, quando a gente associa um anti-inflamatório e um analgésico, a gente potencializa tanto a ação da dor quanto a ação antitérmica por mecanismos de ação diferentes, por isso que potencializa. E é por isso que não tem problema, por exemplo, se o médico prescreve para dar os dois ao mesmo tempo. Agora, qual é uma coisa que é de muita dúvida dos farmacêuticos? É o seguinte, tem gente que fala assim, ó, a nimesulida ela serve para inflamação de garganta e ouvido. O diclofenaco de sódio é para a coluna. O diclofenaco de potássio é para a garganta. O diclofenaco colestiramina é para o joelho.
E assim sucessivamente, sabe? Existe muita dúvida por isso, porque as prescrições são feitas dessa forma. A gente percebe que muitas prescrições médicas, elas são exatamente assim. O ortopedista, quando ele vai prescrever para garganta, para coluna, normalmente ele prescreve diclofenaco de sódio ou meloxicam, né? Então, existe essa questão. E aí, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam a respeito disso é: a gente não tem nada comprovadamente, cientificamente falando, a gente não tem nada que demonstre que o anti-inflamatório, ele escolhe o local de ação dele, tipo a nimesulida só para garganta. A gente não tem nada que comprove isso, sabe? O que acontece é que o mecanismo de ação deles são todos iguais. Todos eles vão atuar na inibição de COX. Alguns, às vezes, são mais potentes em um tipo de enzima e outros em outra, mas a forma deles agirem, via de regra, é a mesma. Então, a gente não tem uma evidência científica de que existe um anti-inflamatório para cada lugar. A única exceção que eu gosto de falar, de deixar claro para vocês, é em relação ao diclofenaco colestiramina, porque a colestiramina é uma substância que tem boa aderência em articulações. Então, como ela tem aderência boa em articulações, ela ajuda a direcionar o diclofenaco para articulações. Então, aí sim faz sentido a gente falar que o Flotac, o diclofenaco, a colestiramina é bom para o joelho. Entende? Porque a colestiramina tem essa facilidade de aderência na cartilagem. Então, ela meio que carrega o diclofenaco junto. Fora isso, não. A gente não tem nenhuma evidência científica de que para a coluna tem que ser diclofenaco de sódio, não de potássio, ou meloxicam, né, e tal. Ou cetoprofeno. Cetoprofeno também é muito utilizado para a coluna. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Só que, na prática, na parte quando a gente fala assim da farmacologia clínica, do que acontece na real, existe muito isso. Existe muito da experiência do prescritor que já passou a nimesulida para a garganta e deu bom. E que às vezes para a coluna a maioria dos pacientes não achou que foi bom. Entende? Já tem muito da experiência do médico, que é ortopedista, e que, quando ele passa o diclofenaco de sódio, a resposta da maioria dos pacientes é melhor. Então, a gente não pode também dar de ombro, né? Ah, não, cientificamente não é comprovado. Mas, às vezes, na prática, por alguma coisa que ainda não está bem clara ou bem explicada, aquilo pode funcionar de fato. Entende? Então, por isso que a gente vê que alguns prescritores fazem isso. Igual, por exemplo, eu falo para quem é meu aluno do AFP, eu ensino logo nas aulas de metodologia, eu ensino para eles a importância de você ter uma lista de indicação de medicamentos. De você ter ali, anotado mesmo, para na hora da pessoa te falar o sintoma, você já ter ali o que você tem de primeira escolha, de segunda escolha. Eu sempre falo isso. E qual é a minha justificativa para ensinar dessa forma? Primeiro foi porque eu fiz isso e deu certo. Segundo foi porque todo médico faz isso. Todo profissional que prescreve faz isso. Eles não vão conhecer todos. Eles vão ter aqueles que eles indicaram, que eles prescreveram e deu certo, e eles vão repetir com outro paciente, deu certo, eles vão repetir com outro paciente, dá certo. Então, eles não vão ficar se preocupando em saber de todos. Eles vão se preocupar em ter aqueles que eles sabem que podem confiar que vai dar certo. Entende? Então, igual, por exemplo, aqui, ó, a Regiana tá falando assim, ó, pessoal na drogaria vai muito atrás de nimesulida. Normalmente, eles vão atrás de nimesulida para quê? Normalmente, a nimesulida, ela é uma escolha para garganta ou para o ouvido. E existe, agora, falar que a nimesulida só atua em tecido mole, que o diclofenaco de potássio só atua em tecido mole, isso está errado, isso não acontece. Ela é eficaz para a garganta? É. Mas outros anti-inflamatórios também são. O cetoprofeno também é, o naproxeno também é. Vários outros também são eficazes para a garganta, tá certo? Isso é um mito. A gente acreditar que cada anti-inflamatório está direcionado a um local de ação, isso é errado, isso é um mito, isso não existe, tá bem? Agora, falar que um é mais forte que o outro, que um é mais potente do que o outro, aí tudo bem. Aí a gente vai ter estudos, né, que vão mostrar isso, que alguns são mais potentes do que outros, que alguns têm um tempo de ação maior do que outros, e isso sim pode ser um motivo importante de escolha de um ou de outro anti-inflamatório. Então, por exemplo, quando a gente coloca assim, ó,
ibuprofeno, cetoprofeno e naproxeno. Estou colocando os 3 que são da mesma família, tá? Os 3 primos, ibuprofeno, cetoprofeno e naproxeno. Lembrando que o cetoprofeno tem tarja. O ibuprofeno não tem, o naproxeno também não tem. Quando a gente vai analisar a potência deles, o mais potente deles é o naproxeno, considerando a via oral, tá bem? O naproxeno, ele é o mais potente dos 3. O naproxeno é o MIP. E o ibuprofeno, ele é o menos potente dos 3, mas ele é dose dependente. Então, na medida que a gente aumenta a dose, ele vai tendo uma potência maior. Por exemplo, um adulto, ele poderia tomar o de 400, mas ele poderia tomar o de 600. Entende? Então, ele é menos potente do que o naproxeno e do que o cetoprofeno. O cetoprofeno é um intermediário entre os 3. Então, se eu fosse fazer uma escadinha, o ibuprofeno seria o mais fraco, o cetoprofeno seria o intermediário e o naproxeno seria o mais potente. E aí as pessoas podem pensar assim, gente, mas como assim então que o naproxeno, que é o mais forte, é o que é MIP? E não o cetoprofeno, que é mais fraco do que o naproxeno? Ele é tarjado. Aí a gente vai para um outro ponto de vista de análise. O cetoprofeno apresenta mais reações adversas e maior possibilidade de toxicidade do que o naproxeno. Então, apesar do naproxeno ser mais potente, ele acaba sendo mais seguro em relação a reações adversas quando comparado ao cetoprofeno. O ibuprofeno, apesar de ser o menos potente, ele é o mais seguro de todos. Tanto é que ele pode ser indicado para crianças a partir de 6 meses de idade, porque ele é um medicamento muito seguro. Ele é a primeira escolha na pediatria em relação a medicamento anti-inflamatório. O cetoprofeno, por exemplo, igual o Estevão tomou, foi a primeira vez, ele está com 6 anos, ele sempre tomou ibuprofeno, sempre, quando precisou. Agora que foi uma cirurgia que a médica prescreveu o cetoprofeno para ele. E mesmo assim, o cetoprofeno em criança, a gente tem que dar com muito cuidado, porque ele tem um grande potencial nefrotóxico, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essa indicação, ok? E aí, entre o diclofenaco de sódio e o de potássio, tem uma grande discussão sobre o diclofenaco de sódio ser para tecido mole, o diclofenaco de sódio ser para tecido duro e o diclofenaco de potássio ser para tecido mole. E isso é um grande mito. O diclofenaco de sódio e de potássio não tem diferença nenhuma na prática, na ação prática deles. O que acontece? Quando a indústria vai pesquisar um medicamento, ela vai pesquisar com sais diferentes. Tem um diclofenaco puro, tem um diclofenaco com sódio, tem um diclofenaco com potássio, tem um diclofenaco com a colestiramina. Então, eles vão fazendo pesquisas para ver como que vai ser o nível de estabilidade do medicamento, absorção do medicamento, biodisponibilidade do medicamento, sabe? Não é que um funciona em um lugar e o outro funciona em outro, não. Mas, na prática, realmente não tem diferença. O que a gente vai ver, na hora de absorver, às vezes um absorve um pouquinho mais rápido, às vezes um dura um pouquinho mais o efeito, mas é um tempo tão pequeno, uma diferença tão pequena, que a gente pode afirmar que, na prática, não tem diferença entre diclofenaco de sódio e diclofenaco de potássio. Tá? É muito importante que vocês entendam isso. Por quê? Você vai ouvir coisas do tipo assim, o diclofenaco de sódio não pode ser utilizado por hipertenso porque tem sódio. E, gente, isso também é uma explicação que alguém arrumou para dar para alguém, porque não existe isso também não é verdade. A quantidade de sódio que tem num comprimido de diclofenaco é muito, muito mínima para poder causar alguma alteração na pressão arterial. O sódio. O problema em relação ao aumento da pressão arterial relacionada a anti-inflamatório é por causa do mecanismo de ação, é o bloqueio de Cox. O bloqueio de Cox que acontece, o mecanismo de ação dele vai fazer com que a pessoa possa ter um aumento da pressão. E aí é o diclofenaco de sódio, de potássio, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, meloxicam, todos eles podem causar um aumento na pressão arterial por causa do mecanismo de ação. E essa história do sódio cola muito bem, né? Tipo, se você for explicar com um paciente e falar para ele assim, não, o diclofenaco de sódio é porque não pode ser usado por hipertenso. Ele vai acreditar, porque faz sentido na cabeça dele. Realmente, você tem sódio, só que a quantidade de sódio que tem ali é uma quantidade muito mínima. Então, não vai alterar a pressão por esse motivo, tá bem? E se a gente for pegar assim, o mais potente, qual anti-inflamatório que poderia ser o mais potente entre eles? A gente poderia falar no meloxicam. O meloxicam é um anti-inflamatório muito potente.
Tá? Então, se a gente fosse colocar numa escalinha, numa escadinha, o meloxicam estaria ali mais para o alto, né? Falando desses não esteroidais. Você já sabe que o OFP é a primeira e maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil. Mas o que você talvez não saiba é que agora a plataforma está de cara nova, muito mais moderna, robusta e recheada de novos conteúdos. Com mais de 200 aulas disponíveis, no OFP você tem acesso de 1 ano a todo esse conteúdo prático e direto ao ponto, o que o torna um verdadeiro manual para farmacêuticos. Além de todo esse conteúdo na nova plataforma, você tem acesso a uma comunidade exclusiva para farmacêuticos, que é um verdadeiro tesouro. Lá você vai trocar experiências, levantar discussões sobre assuntos relevantes e importantes no meio farmacêutico e receber todo o suporte que precisa da nossa equipe e colegas farmacêuticos. E toda a plataforma é gamificada, ou seja, você ganha pontos a cada nova interação com o conteúdo ou comunidade. E esses pontos lhe renderão vantagens exclusivas dentro do OFP e os outros produtos da Sara Faria. Acesse agora a nossa plataforma e faça parte da maior comunidade de farmacêuticos referência do Brasil.